Hoje eu dei lá uma postada no Classroom, não sei quem viu, mas hoje eu postei lá todas as aulas em PDF, estilo apostilinha, para vocês consultarem. Alguma aluna pediu para a monitora e eu fiz lá a postagem hoje, tá? Todas as aulas, vou tentar também manter esse hábito de postar as aulas lá no Classroom que eu estava esquecendo. Mas boa noite agora oficialmente, a gente está gravando a aula. Obrigado pela participação. A gente teve que mudar um pouquinho o calendário. Vamos ver que o calendário de hoje, de segunda-feira, está bem mexido, né? Alguns professores não puderam. E aí a professora de Sociologia pediu para trocar com ela o horário. E eu vou estar antecipando hoje a aula do dia 23 de agosto, tá? Dia 23 de agosto eu vou estar de férias, vou estar viajando. Então, eu não vou dar aula. Então, hoje eu vou dar aula duas vezes. Vou dar aula da semana 13 e da semana 14 hoje. Com isso, a gente não perde conteúdo, né? A gente não perde lá no dia 23 quando eu não der aula, tá bom? Eu botei na agenda lá do Classroom, também coloquei na agenda de vocês que hoje são duas aulas que eu estou já antecipando a aula do dia 23, que aí a sociologia vai entrar no lugar de história do Brasil, tá bom? E aí, pessoal, hoje nós temos um assunto muito importante, um assunto que eu diria que é um dos assuntos dos mais importantes da história do Brasil, porque nós vamos falar hoje da maior guerra que aconteceu no Cone Sul, a maior guerra da América do Sul, e uma guerra que definiu fronteiras de vários países, uma guerra que definiu a relação de vários países e uma guerra que decidiu também o futuro econômico e até político de vários países, né? Então, é um tema muito importante, é um tema que cai com frequência no Enem. Claro que nós não vamos abordar, né, a fundo essa guerra, porque é uma guerra realmente que durou 5 anos, uma guerra, como eu falei, a maior da América do Sul, com muitos mortos, muitas consequências, e um processo político de chegada até dessa guerra muito complexo, porque envolve a história da Argentina, envolve a história do Paraguai e envolve a história do Uruguai. Eu estava estudando essa guerra semana passada, até por coincidência, e eu levei 3 horas só estudando os motivos para chegar à guerra. Então, assim, eu estou resumindo aqui realmente o que interessa para nós, para o Enem, o que interessa para fazer uma boa prova, e para a gente começar, para dar apenas um start, um entendimento, né, porque essa guerra aconteceu, temos que ter em mente que quando a Espanha ela governa, né, a América Espanhola, nós temos a princípio aqui 4 vice-reinos, né? Tem lá o vice-reino da Nova Espanha, que vai ser basicamente o México e a América Central. Temos o vice-reino da Nova Granada, que está lá na região de Venezuela, Colômbia. Temos o vice-reino do Peru, com a capitania geral do Chile. E aqui, onde nos interessa, essa área em verde, é o vice-reino da Prata, que vai dar origem a Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, esse processo em si, né, de independência da América Espanhola, de separação desse vice-reino, né, dessa quebra das formações de repúblicas, né, República Argentina, a Paraguaia, depois a Uruguaia como Estado tampão, vai ser muito importante para a gente entender como essa guerra se deu. Tá? Então, vamos com calma, respira. Esse mapa é apenas introdutório, só para a gente ter na mente que era um bloco só, era uma coisa única, o vice-reino da Prata. É uma informaçãozinha só ali preliminar para a gente poder ter um start quando começar aí o tiro, porrada e bomba da guerra, tá bom? Como diria... Antes. Eita, eu cortei, peraí, pode falar. Pode falar, Gabi, pode falar. Antes de a gente realmente cortar aí, começar, o tema da aula de hoje é a Guerra do Paraguai? Guerra do Paraguai, e também vamos falar de movimento abolicionista, tá? Então, hoje nós estamos ainda durante o segundo reinado, ainda com Pedro II no poder. Nós vamos ver esses dois momentos, esses dois temas muito importantes dentro do segundo reinado, que vai ser a Guerra do Paraguai e como ela acaba também, como uma consequência da guerra, incentivando aí a abolição da escravidão e as leis, né, que levaram à abolição da escravidão em definitivo no Brasil, tá bom? Então, estamos aqui, como eu falei, dentro do contexto de segundo reinado, Pedro II no poder, e a Guerra do Paraguai, como eu falei, ela dura 5 anos. Ela vai de 1865 a 1870, tá? Então, por que ela acontece? Nesse momento,
nós temos aí uma questão aqui na bacia da Cisplatina, né, aqui no Cone Sul, muito complexa, como eu falei. Nós temos um Paraguai com uma ditadura, né, de Solano Lopes, que herda do seu pai o governo, um país muito fechado, um país que está vivendo um momento industrial tão quanto o Brasil vivia. A gente está aqui nesse momento de Barão do Mauá, né? Como eu falei na última aula, aquele surto industrial que o Brasil vivia, Paraguai também com seu surto industrial. E o Uruguai com uma política um pouco complexa, porque temos ali dois partidos no poder, os blancos e os colorados. E aí, pessoal, o ditador do Paraguai, que é o Solano Lopes, uma figura muito controversa na história, ele queria aumentar o Paraguai, ele queria consolidar o Paraguai dentro da América do Sul, né, ser um país maior, um país mais importante. Então, o que ele pretende? Primeiro, fazer um expansionismo territorial, ele quer aumentar os territórios. E o que ele vai vislumbrar? A princípio, ele vai querer aumentar o Paraguai no sentido da Argentina. Ele vai querer pegar ali a parte norte, que são as províncias de Corrientes e Entre Rios. E também ele vai querer um acesso ao mar. Porque se a gente olhar o mapa do Paraguai, o mapa aqui do Cone Sul, deixa eu botar aqui o mapa do Cone Sul. Estão vendo aqui? O Paraguai está aqui, ó. O Império Brasileiro está aqui, o Uruguai aqui e a Argentina aqui. O Paraguai é um estado sozinho ali no meio do continente. E eu botei uma estrelinha. Cadê o acesso ao mar? Então, pessoal, isso é uma chave dessa história. Coloque aí uma seta, caveirinha e florzinha no caderno de vocês. E uma lâmpada piscando, se é possível. Marca-texto aqui, ó. Marca-texto amarelo, marca-texto roxo, o acesso ao mar. Pinta a borda aí do Paraguai. Porque o Paraguai, imagina um estado industrial. Eu estou começando com as minhas fábricas, começando com as minhas manufaturas, eu quero exportar a produção. A gente está no século XIX. Qual é o principal meio de transporte naquele século? Embarcação. Né? Então, eu preciso de um acesso ao mar para escoar. Se eu quero ser uma potência na região, se eu quero ter a hegemonia da região, eu tenho que ter acesso ao mar, eu tenho que ter portos. E aí é uma questão chave. Por quê? O Paraguai de Solano Lopes, ele vai costurar um tratado, um acordo com o Uruguai. Porque nós temos aqui no sul dois portos importantes. Tinha o porto da Argentina e tinha o porto do Uruguai, lá em Montevidéu. Só que a Argentina, como eu falei, não gostava muito do Paraguai. Primeiro que o Paraguai queria pegar aqui o norte da Argentina, a região de Corrientes e Entre Rios, como eu já falei. E segundo que a Argentina, ela era um país que queria fazer um domínio centralizado. Lembra que o Paraguai, a Bolívia, o Uruguai e a Argentina eram tudo um vice-reino. E qual era a capital do vice-reino? Era Buenos Aires. Então, Buenos Aires ainda tentava fazer essa Argentina maior, voltar a seu tamanho no mapa lá do vice-reino da Prata. Então, a Argentina, ela quer crescer, o Paraguai também quer crescer, então temos ali, né, uma tensão por território, e o Paraguai quer acesso ao mar. Nesse contexto, a Argentina, ela não vai liberar acesso para o Paraguai, porque se ela quer território do Paraguai, ela não vai acessar. Então, quem libera, quem faz um acordo com o Paraguai é o Uruguai, ali no porto de Montevidéu. Então, temos já ali um primeiro momento de Paraguai e Uruguai se aliando. Mas quem estava no governo no Uruguai era o Partido Blanco, que era um partido mais conservador. Nesse momento, quem está no Brasil, no poder, é o Partido Liberal. E aí, pessoal, o Brasil ele vinha passando por uma vergonha internacional, que foi a questão Christie, que a Inglaterra deu uma humilhada no Brasil, falou que o Brasil pegou navio deles, fez o Brasil pagar uma indenização, e o Partido Conservador saiu muito mal na foto, muito mal na foto. Então, quando os liberais no Brasil assumem o poder, assumem o governo, né, ali no Ministério de Pedro II, os liberais falam assim, cara, se os conservadores saíram feio na foto por uma questão internacional, nós temos que arranjar uma questão internacional para ficar bem na foto. Né? Os liberais pensaram. E aí, qual a questão internacional que tinha? Os gaúchos, aqui do Rio Grande do Sul, eles queriam
pegar uma parte do Uruguai para criar gado, né? Que as fronteiras não eram muito bem definidas e havia uma certa tensão dos gaúchos com o governo branco do Uruguai. O que os gaúchos falaram? Ó, o Uruguai aqui tá com uma questão difícil, estão pegando brasileiro, tá ruim pra gente. E aí o governo do Rio de Janeiro intervém no Uruguai, fala, ei, o que é isso aí? Mexendo com brasileiro aí no Sul? Vou deixar não. E aí o Brasil, ele incentiva o Partido Colorado, que era liberal, igual ele, a assumir o poder. O que acontece, pessoal? Paraguai era amigo do conservador, do Partido Branco. O Brasil incentiva o Partido Colorado. Então já começa aí já uma briga entre Paraguai e Brasil, porque o Paraguai não gosta. Como assim o Brasil está intervindo no governo do Uruguai, que é meu amigo, que me deu um porto, uma saída para o mar? Não, 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 não. E aí o Paraguai de Solano Lopes, que era um ditador, como eu já falei, ele já estava querendo invadir a Argentina há um tempo. Só que eles também queriam invadir o quê? O Brasil. O Paraguai, ele queria aumentar o território, tanto para o sul, aqui, ó, para a Argentina, quanto para o leste, em direção ao Brasil. O Paraguai já tinha alistamento militar obrigatório, já tinha indústria bélica, já tinha um exército de mais de 70 mil homens, que era o maior exército da América do Sul. O que o Paraguai faz? Cara, eu vou invadir o Brasil. E antes de invadir o Brasil, com essa questão do Brasil e Uruguai, eles aprisionam o navio que o governador do Mato Grosso estava indo para a província. Por quê, pessoal? A província do Mato Grosso, antigamente não tinha Mato Grosso do Sul, tá? Era tudo Mato Grosso. Que é nessa região aqui, que eu estou passando o mouse, estão vendo? Conseguem ver o mouse e a ponteira? Sim. Essa região, ela só tinha acesso ao Rio de Janeiro pelo mar. Então, o navio tinha que descer a costa brasileira, entrar aqui no Rio Paraguai, no Rio Paraguai, e depois o Rio Paraná para poder chegar até Mato Grosso. Não tinha acesso de estrada, né? O continente aqui era só floresta, mato, enfim. Então, quando o governador da província do Mato Grosso está dando essa voltinha aqui, ó, do mar entrando nos rios, o navio dele é aprisionado. E, além disso, o Paraguai invade o Mato Grosso. Aí, pessoal, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. É guerra, né? Invadiu o território brasileiro, não tinha outra solução. Só que acontece, o Brasil ele não tinha um exército ainda forte. Então, o primeiro ano da guerra, basicamente, o Paraguai foi só saravada, né? Bateu na Argentina e bateu no Brasil. Além do Paraguai invadir o Brasil, eles também invadem a Argentina e pega esse pedaço rosa aqui, ó, que é o que o Paraguai pegou do Brasil e da Argentina. Tá? Então, o Paraguai ele faz duas frentes de batalha. E aí, Argentina invadida, Brasil invadido e Uruguai estava com um governo amigo do Brasil, que o Brasil incentivou a colocar, que eles fazem? Uma tríplice aliança. Lembrando que não tem nada a ver com a tríplice aliança da Primeira Guerra Mundial, tá? É uma tríplice aliança porque é uma aliança de 3 países, mas não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. Estamos falando aqui da tríplice aliança da Guerra do Paraguai. Inclusive, lá no Paraguai é chamado de Grande Guerra e a Argentina e o Uruguai conhecido como a Guerra da Tríplice Aliança. Aqui no Brasil a gente conhece como Guerra do Paraguai, tá? Então, Brasil, Uruguai e Argentina fazem uma aliança. E a Inglaterra, que não é boa nem é nada, estava com as relações cortadas com o Brasil, mas ela vê um momento ali de ganhar dinheiro, porque guerra, sempre um sai destruído e outro sai rico, não é assim? Um país sai fortalecido e um país sai destroçado. E a Inglaterra, então, vendo aí essa oportunidade, no começo ela não queria guerra, a Inglaterra ela foi neutra durante muito tempo, porque ela via que uma guerra ia enfraquecer o mercado consumidor, pessoas morrem, pessoas param de comprar, mas chega uma hora que ela fala, já que a guerra está estourada, deixa eu vender arma melhor do que ficar sem ganhar dinheiro, né? Então a Inglaterra aí ela entra com apoio também bélico e financeiro, tá? E aí, como eu falei, pessoal, o Brasil não tinha um exército ainda muito formado. Vocês lembram, lá na aula do período regencial, que o Brasil estava criando aquelas guardas nacionais, aquelas milícias bem regionais, com os coronéis? Então, o Brasil ele tinha basicamente essa milícia, essa guarda nacional, que era uma polícia, era algo mais voltado para o interior.
E aí, quando o Brasil se envolve com uma guerra internacional, tem que ter um exército. Que o exército brasileiro ele se fortalece. Como, pessoal? O exército ele resolve fazer um alistamento, sobretudo de negros cativos, de escravos, né? Chamado Voluntários da Pátria. Quem conhece lá em Botafogo a Rua Voluntários da Pátria? Alguém conhece essa rua lá em Botafogo? Uma rua famosa chamada Voluntários da Pátria? Essa rua, ela vem desse momento. O nome Voluntários da Pátria eram de escravos alistados para combater o Paraguai. O que aconteceria? Quando um escravo ele se alistava para combater, ele ganhava alforria e o seu senhor ganhava uma indenização. Tá? Então, muitos escravos eles foram para a guerra, né, em prol de ganhar essa liberdade. Obviamente, os seus senhores foram indenizados porque existia a ideia do exército brasileiro de propriedade, reconhecia a propriedade do senhor. Então, em que pese dava-se a alforria para o negro cativo, pagava-se a indenização para o senhor, para a gente não pensar que era uma coisa, ai, que bonzinho, né? Vai para a guerra, vai ajudar a gente, ai, irmãozinho, ganhou a liberdade. Não, ganhava a liberdade em troca da ajuda, mas o senhor era indenizado, porque a ideia de propriedade do cativo era forte. Inclusive, alguns negros que fugiam para poder lutar na guerra, para tentar ganhar liberdade, se não tivesse o aval do senhor, o exército devolvia a ele para que o senhor tivesse a ciência e ganhasse a indenização. Tá? Então, muitos negros, muitos escravizados foram para a guerra em troca da liberdade e reforçar aí as fileiras do exército. E a grande batalha, né, que já no final da guerra, que foi uma das batalhas chaves que meio que decidiu a guerra, foi a Batalha do Riachuelo. Todo ano, na televisão, quando chega próximo à data, vocês vão ver um comercial da Marinha falando da Batalha do Riachuelo, do Almirante Tamandaré. Quem já viu esse comercial na televisão? Creio que alguém já viu, né, em algum momento esse comercial da televisão. E aqui eu trouxe para vocês, nesse slide, nessa figura aí, essa primeira figura, é uma pintura que romantiza essa batalha do Riachuelo, que é basicamente quando a Marinha ela se coloca como o momento chave, né, da Marinha brasileira, foi aí na Batalha do Riachuelo. E quem esteve à frente da guerra pelo Exército Brasileiro é uma figura muito conhecida da gente, que nós já falamos já lá nas revoltas regenciais, que é o nosso Duque de Caxias. Então, o Duque de Caxias foi o grande comandante do Exército Brasileiro, que ficou durante quase toda a guerra, mas chegou no momento, pessoal, como eu falei, essa guerra foi uma guerra muito sangrenta. Né? Ela para ter acabado muito rápido, porque imagina, Brasil, Argentina, os dois maiores países, mais o Uruguai contra o Paraguai. Você fala, cara, 3 contra 1 vai ser moleza, mas não foi moleza. Por quê? De novo, estamos no século XIX. Não tinha GPS, não tinha Google Maps, não tinha satélite. O Paraguai era um país fechado. Lembra que eu falei que era uma ditadura? Ninguém conhecia o Paraguai, então era um terreno que não se conhecia. E para vencer uma guerra, você tem que conhecer o terreno do inimigo. Então, muitos soldados, né, quando chegavam no Paraguai, ficavam assustados, porque era muito pântano e com minas explosivas. Assim, era um cenário que não sabia se para onde ia, para onde eu vou, para lá, para cá. Enfim, era um território muito complicado. Então, essa guerra durou muito tempo, sobretudo pelo esse desconhecimento do território paraguaio. Mas, quando a guerra já estava bem avançada, o Brasil já tinha basicamente tomado a capital Assunção, matado muitas pessoas. O que Solano Lopes fez? Ele não se rendeu. Solano Lopes começou a recrutar crianças, pessoal. Aí é uma questão muito delicada, por isso eu trouxe essa foto aqui, ó, que é uma foto, acho que bem marcante, né? De 3 meninos aí vestidos de soldado. Solano Lopes começou a listar crianças para o exército, porque os homens estavam quase todos morrendo. O Paraguai não tinha mais homem adulto para lutar. E aí foi quando o Duque de Caxias falou, eu não vou lutar contra crianças. E ele se retira da guerra. E quem assume o exército é o genro de Pedro II, marido de Princesa Isabel, que é o Conde d'Eu, né, que era um conde francês, marido de Princesa Isabel. E ele que vai
terminar, basicamente, a guerra, porque Duque de Caxias se recusa a lutar contra esse exército de crianças. E aí, pessoal, finalizando a guerra, 5 anos depois, 1870, a guerra basicamente ganha. O que nós temos aí de consequência? Primeiro, para o Paraguai. A consequência para o Paraguai, pessoal, foi basicamente esse genocídio, né, que a gente chama de genocídio paraguaio. Quase toda a população adulta masculina morreu na guerra, que eram justamente os braços, né, dos homens que iriam trabalhar em indústria, trabalhar na plantação. Só sobraram mulheres e crianças. E com isso, a economia do Paraguai ficou arrasada. Além de uma dívida de guerra, e quem perde a guerra tem que pagar a dívida dos seus adversários vencedores, né, o Paraguai ficou sem mão de obra para o trabalho. E outro, deixa eu passar aqui para o mapa de novo. Quando o Brasil e a Argentina ganham a guerra, o Brasil pega 2 partes aqui do Paraguai e a Argentina, deixa eu passar aqui mais um mapa, melhor isso aqui, ó. O Brasil, ele pega essa parte aqui, ó, verde e amarela do mapa, que era Paraguai, e a Argentina pega todo o lado leste da planície do Chaco. E essas regiões aqui eram regiões ricas em erva mate, que era o principal produto paraguaio. Então, o Paraguai, que era o principal exportador de erva mate, perde o seu principal produto, o Brasil e a Argentina passam a ser os maiores produtores de erva mate, e o Paraguai fica assolado, tornando-se o país mais atrasado da América do Sul. Acho que até hoje, né? O Paraguai, eu já estive lá no Paraguai uma vez, é um país bem, bem complicado mesmo, né? Então, essa guerra, ela basicamente ela definiu o Brasil na hegemonia do Cone Sul, né, porque durante a guerra, já no final da guerra, a Argentina ela se retira, porque estava tendo lá um processo complicado na capital, em Buenos Aires. O Uruguai era um paísinho pequeno, só ajudou com soldado, então foi basicamente no final o Brasil contra o Paraguai. E aí o Brasil se consolida, né, na hegemonia do país, do Cone Sul, e sai muito fortalecido. Contudo, temos também consequências para o Brasil dessa guerra, consequências não muito boas, né? Uma das consequências é dívida, porque é feita uma dívida de guerra muito grande. O Paraguai não consegue pagar dívida para com o Brasil. Getúlio Vargas, ele vai depois dar o perdão dessa dívida, porque via-se que o Paraguai não ia conseguir pagar. Então, Getúlio, lá na frente, vai perdoar essa dívida, mas o Brasil ficou com uma dívida com a Inglaterra, porque a Inglaterra emprestou dinheiro, emprestou armas, né? Então sempre tem um lado que sai mais vencedor de uma guerra. Outra consequência para o Brasil da Guerra do Paraguai é que o exército saiu muito fortalecido, né? O exército brasileiro ele saiu muito, mas bastante fortalecido, que vai culminar lá na frente com a proclamação da República pelos marechais, né? E, por fim, a consequência também muito importante que a prova pode cobrar é que esse processo ele acelerou a abolição da escravidão. Por quê? Pensa comigo, pessoal. Vou avançar aqui nos mapas e botar essa foto aqui, que é uma charge da época. O que essa charge ela traz? Ela traz um soldado negro, um voluntário da pátria, que lutou na Guerra do Paraguai. Aí pensa comigo, o cara vai para a guerra em prol da pátria brasileira, da pátria que está libertando ele, do exército brasileiro que está sendo ali uma instituição favorecendo a liberdade desse escravo. Ele briga, ele batalha, ele, né, volta da guerra. Quando chega em casa, tá a mãe dele escrava, o filho escravo, o irmão mais novo escravo. Como fica a cabeça desse soldado que volta livre da guerra? Então, a charge, ela representa isso. Ali no fundo, vocês podem perceber, tem lá um negro no pelourinho, né, sendo açoitado por um capataz, e o soldado, quando chega da guerra, ele vê aquela situação, fala, cara, eu lutei pelo Brasil, eu lutei pelo exército, fui feito livre, e quando eu volto para casa, minha família continua escrava. Calma aí, tem alguma coisa errada. Então, esse processo, pessoal, ele vai acelerar a abolição da escravidão. E aí é uma coisa que a gente tem que mudar de mente, né? A gente tem muito na cabeça que a abolição ela foi dada
pela família imperial, ela foi um presente com a Lei Áurea, que os negros estavam passivos no processo. Ao contrário, tá? Essa charge e essa consequência da Guerra do Paraguai vem mostrar o protagonismo do negro no processo de abolição, porque havia uma pressão, tá? Mas voltando um pouquinho, antes de a gente chegar na Lei Áurea, vamos falar de algumas outras 3 leis que anteciparam a Lei Áurea. Pausa rapidinho para perguntar, até aí, tudo bem? Guerra do Paraguai, deu para entender esse contexto? Eu sei que é muito detalhezinho, porque são 3 países envolvidos, eu fui assim bem no ponto direto, para não confundir muito vocês. Tá tranquilo, Misael? Beatriz, obrigado aí pelo feedback, que bom então. Então, show de bola. Então, continuando aqui com o movimento abolicionista. Então, antes de a gente chegar na nossa Lei Áurea, né, que, por fim, coloca aí a termo, né, termina a escravidão no Brasil, nós tivemos a tão já famosa, tão falada já, Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que vai proibir o comércio de escravos entre África e Brasil, e era conhecida como uma lei para inglês ver. Quem aí conhece a expressão? Ah, isso aí é para inglês ver. Tá fazendo isso aí só para inglês ver. Era uma expressão da época que falava o quê? Cara, a gente vai terminar com o tráfico aqui em forma de lei, só para mostrar para a Inglaterra, ó, fizemos uma lei proibindo o tráfico, mas nos finalmente continua a escravidão, continua o tráfico interprovincial, né? Então o tráfico interno continuava, proibia o tráfico de negros vindos da África, mas o tráfico ali interno continuava. Então, por isso, uma lei para inglês ver. Mas já é o começo de um pensamento abolicionista. E aí que é importante. Embora seja uma lei, e as outras também, sem muito efeito prático, o que é importante desse momento é a gente entender que está havendo uma construção de uma ideia abolicionista. Bacana? Então, marca aí com marca-texto verde aí, ideia de construção de um pensamento abolicionista. Construção do pensamento abolicionista é a chave, tá? Em 1871... Professor, no caso, esse foi o início desse pensamento, certo? Exatamente, exatamente. Já vinha já há muitos anos antes, inclusive, né, com o Partido Liberal, a escravidão já vinha lá nas revoltas regenciais, já tinha alguns movimentos, mas a ideia no papel, né, virando lei, começa aí, tá? E em 71 temos a Lei do Ventre Livre, que falava o quê? Toda criança negra, filha de uma mulher cativa, que nascesse, seria livre a partir dessa data. Efeito prático. Criança nasceu, ela vai sair livre, sou livre. Tem como? Não, né? Criança nasceu, ela tem que ficar com a mãe dela. Vai ser amamentada, vai crescer. Então, assim, tem efeito prático isso? E falava o seguinte, quando a criança fizer 8 anos, ela vai estar livre, porque até 8 anos ela vai ser tutorada pelo proprietário da mãe. Então, pessoal, a criança fez 8 anos, fez 9, fez 10, alguém está sabendo a idade da criança escrava? Ela, com 8 anos, ela vai sair e vai ter sua própria casinha, sua própria subsistência, plantação? Não rola, né? Sim, Bia. Um dos fortes motivos da proibição do tráfico pela Inglaterra é justamente a Revolução Industrial, é a formação de mercado consumidor. Bacana, obrigado aí por essa observação que é muito importante. Então, pessoal, a lei do ventre livre, ela não vai ter muito efeito prático também. Mas, de novo, já é a construção do pensamento. Em 1885, temos a lei dos sexagenários. Fala assim, pô, agora é uma lei maneira. O que essa lei falava? Quando o escravo fizesse 60 anos, ele poderia comprar a sua liberdade. Como? Trabalhando mais 5 a título de indenização e com 65 anos estava livre. Beleza. Fácil, mole. Só que não. Qual é a expectativa hoje de vida do brasileiro? Quem sabe? Hoje, um brasileiro tem a média de expectativa de vida de 63, 64, né? Imagina um escravo, naquela época, que trabalhava no sol quente, mais de 12 horas por dia, sendo açoitado, sem condições de higiene, sem condições de moradia. A expectativa
expectativa de vida de um escravo era de 34 anos. Aí vem os camaradas e me faz uma lei dando liberdade para o cara que atingisse 60 anos. Aí nem é quase um prêmio, né? Porque um escravo com 60 anos não estava nem mais trabalhando, estava já, né, ou enfermo ou com alguma dificuldade, era mais um prêmio de consolação para o proprietário, né? Tirando aquela obrigação de cuidar de um escravo idoso. É o que eu penso. Então, assim, é mais uma lei sem efetividade, mas ainda assim já é a construção de um pensamento abolicionista. É mais um passo, né? São passos devagarinho, lentos, como a Beatriz falou, atrasado. Nós somos o último país da América a abolir a escravidão. Mas, finalmente, em 1880, por uma pressão inglesa, voltando aí porque a Beatriz já apontou, por uma pressão dos políticos liberais, por uma pressão de movimentos abolicionistas, com vários negros alforriados, inclusive, né? E, como eu botei, o protagonismo negro, porque os negros não ficaram passivos nessa construção da liberdade, né? Houve pressão, houve os quilombos, havia fuga. Os negros, da forma que eles podiam resistir a escravidão, eles resistiam, tanto que até hoje nós temos aí religiões de origem africana. As religiões de origem africana são reflexos desse movimento de resistência, porque se eles fossem totalmente passivos, todos seriam catequizados na religião católica. Então, quando a gente percebe elementos negros da cultura, da alimentação, da fala, da religião, a gente vê que os negros eles foram ativos nesse movimento de resistência, e a forma de resistir à escravidão que dominava na sociedade, né, brasileira era através desses laços culturais com a sua origem. É nessa negociação, né, com seus laços, conservando seus laços de origem. Então, pessoal, a gente não pode ter em mente que a princesa Isabel ela foi esse baluarte da independência, né? Essa ideia romantizada que a família real tentou construir com a princesa Isabel. Na verdade, o que acontece? A família real, imperial, de certa forma, Pedro II já mostrava que ele era a favor da abolição há muito tempo, até porque Portugal aboliu a escravidão 100 anos antes, né, em 1761, ou seja, Portugal, que era colônia, aboliu a escravidão 127 anos antes do Brasil abolir. Então, a família real já mostrava isso, mas ela mesma tinha escravos. A própria família real tinha escravos. Então, colocar a princesa Isabel como a grande salvadora dos negros é uma ideia falaciosa. Já caiu por terra, hoje em dia não tem respaldo, tá? O que acontece é que o Congresso brasileiro faz a Lei Áurea, e ela tão somente assina. Por quê? Porque Pedro II estava viajando, e ela, como princesa regente, ela que assinava ali pelo Brasil, tá? Então, essa é uma construção muito importante a gente ter, que a abolição ela vem acontecendo a passos pequenos, né, como eu mostrei aí, quase de 15 em 15 anos, uma lei mais favorável para os negros vinha, mas quando eclode, né, quando tem o ápice ali, com a abolição da escravidão, não é um fato de uma salvadora da família real, uma princesa boazinha da Disney. Não, não é isso. É uma conjuntura política, econômica também, porque os cafeicultores de São Paulo já utilizavam a mão livre de imigrantes, então para eles a escravidão podia acabar, né? Quem mandava no país é quem tinha dinheiro, e eles estavam já ganhando dinheiro com a mão livre assalariada de imigrantes, lembra da última aula? Então, pessoal, temos que ler esse contexto, esses vários atores aí que vai ajudar, vai eclodir na abolição da escravidão. Bacana? Deu para pegar a ideia principal da construção? Fala, Bia. Você pode repetir qual era a expectativa de vida dos escravos, que eu não tenho aqui? 34 anos. Obrigada, hein? E aí cai por terra, né, toda a questão aí dessa lei do sexagenário ser uma lei benéfica. Na verdade, ela não tinha praticidade quase nenhuma, né? Eram raros os negros que chegavam na idade de 60 anos e teriam que trabalhar mais 5 para poder ter liberdade, né? Então, é uma lei mesmo sem muita eficácia, né? Bem, dito isto, visto a Guerra do Paraguai, as consequências para o Brasil, como ela ajudou no movimento abolicionista e como esse movimento ele foi
passo a passo criado, vamos para o nosso famoso, aguardado quiz. Tcharam! Primeira pergunta, valendo 10 pontos. Substitui-se, então, uma história crítica profunda por uma crônica de detalhes onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a do Paraguai. Isso é um texto de 79, de Chiavenato, sobre a Guerra do Paraguai. Segundo texto, o imperialismo inglês, destruindo o Paraguai, mantém o status quo na América Meridional, impedindo a ascensão do seu único estado economicamente livre. Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria tem alguma repercussão. Ou seja, o texto 2 está refutando o texto 1. Porque o texto 1 vem com uma ideia antiga que a Guerra do Paraguai foi de interesse inglês, a Inglaterra era grande vilã. E essa ideia era uma ideia muito da história na década de 80, que era uma história muito marxista, que tentava colocar sempre a Europa como uma vilã do que acontece no Brasil. E aí, Daratioto, que é um grande escritor, um grande historiador brasileiro, inclusive é esse livro aqui, que é o livro dele, que ele é um dos maiores nomes sobre a Guerra do Paraguai, ele vem desmentindo isso, tá? Então, o que a prova quer saber? Letra A carência de fontes para pesquisa sobre os reais motivos da guerra, os textos estão falando sobre isso. Letra B, o caráter positivista das diferentes relações sobre a guerra. Letra C, o resultado das intervenções britânicas nos cenários da guerra. Letra D, a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre o motivo dessa guerra. Ou letra E, o nível de crueldade de ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito. O que os dois textos trazem, pessoal? Letra A, B, C, D ou E. Prova do Enem de 2010. Façam suas apostas. Quero ver aí. Alguém? Algum corajoso? Gabi vai de letra C. Quem mais? Quem mais? Letra D, Bia. Boa. Quem mais? Vamos entre C e D. Mais alguém entre C e D? Podemos anular alguma questão já de cara? Resposta letra D, pessoal. Bacana, Misael. Bacana, Bia. Gabi, por que não é letra C? Na letra C fala o seguinte, que os textos falam do resultado das intervenções britânicas nos cenários da batalha. O texto, na verdade, eles estão questionando essa intervenção. Por quê? Porque a intervenção britânica, como eu falei, era uma ideia muito antiga. Quando a historiografia mais antiga, já está uma versão ultrapassada, colocava a culpa na Inglaterra. Mas como a gente viu, a Inglaterra ela nem queria guerra, porque ela queria o mercado consumidor, e guerra atrapalha a venda. Né? Se está tendo guerra, você não vende produto. Ela só começa a incentivar a guerra, ela só entra mesmo na guerra para incentivar quando ela vê, cara, a guerra não tem mais o que fazer. Tá rolando, eu vou ganhar dinheiro. Ela começa a vender armas, começa a emprestar dinheiro, tá? Trocaria talvez pela E. O nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentino durante o conflito. Sim, houve crueldade, como eu falei, a gente matou criança, a gente matou... Só que os textos não falam sobre isso. Percebe a maldade da prova? A letra E, ela é verdadeira, ela traz uma informação correta, mas ela não reflete o que os textos estão discutindo. Os textos estão discutindo a dificuldade de elaborar a explicação convincente sobre o motivo dessa guerra. Ou seja, coloca a historiografia antiga, que botava a culpa na Inglaterra, com essa teoria conspiratória, como o Daratioto fala, né? Contra a realidade dos fatos. Que os fatos mostram que não, que a Inglaterra ela não queria essa guerra de fato. Bacana? Difícil, né? Uma questão que merece ali perder uns 2 minutinhos lendo, analisando. Não é aquela questão que você já olha de cara e já marca e já acerta. Vamos para a próxima questão. O abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo de fatores que levaram à abolição da escravatura com as seguintes palavras.
5 ações ou concursos diferentes cooperaram para o resultado final. Primeiro, o espírito daqueles que criavam a opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento, e que faziam valer por meio do parlamento, dos mítins, da imprensa, do ensino superior, do púlpito dos tribunais. Segunda ação, ação coercitiva dos que se propunham destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores. Terceira ação, a ação complementar dos próprios proprietários, que à medida que o movimento abolicionista se precipitava, iam liberando essas massas, as suas fábricas, né, os seus escravos. Quarta ação, a ação das políticas dos estadistas, representando as concessões do governo. E a quinta, a ação da própria família imperial. Então, aí, Joaquim Nabuco, ele fala de 5 ações, de 5 atores que ajudam nesse processo de construção do movimento de abolição. Nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi o resultado de. Então, qual é o resumo do texto de Nabuco, Joaquim Nabuco? Isso que a prova quer. O que ele está dizendo? Não é o que está no livro, o que a gente tem de hoje. É o que Joaquim Nabuco traz de abolição da escravidão. Letra A. De ideias. O principal resultado foram as ideias. Luta de ideias associada às ações contra a organização escravista, com auxílio de proprietários que libertavam seus escravos, de estadistas e da ação da família imperial. Letra B. Foi uma luta de classes, associada a ações contra a organização escravista, que foi seguida pela ajuda dos proprietários que substituíam os escravos por assalariados, o que provocou a adesão de estadistas e, posteriormente, ações republicanas. Letra C. Foi uma luta partidária, associada a ações contra a organização escravista, com auxílio de proprietários que mudavam seu foco de investimento e da ação da família imperial. Letra D. Foi uma luta política, associada às ações contra a organização escravista, sabotada por proprietários que buscavam manter o escravismo, por estadistas e pela ação republicana contra a realeza. E, por fim, foi uma luta religiosa, associada às ações contra a organização escravista, que foram apoiada por proprietários que haviam substituído seus escravos por imigrantes, o que resultou na adesão de estadistas republicanos na luta contra a realeza. E aí, pessoal, A, B, C ou D? A abolição veio para uma luta de ideia, de classe, de partidos, de políticos ou de religião? Beatriz. Essas questões estão muito grandes, né? Você acha que é a letra D, de luta política? Bacana. Então, vou dar uma dica. O que eu falei para vocês pintarem com marca-texto verde? Quem lembra? Pinta de marca-texto verde. As leis é uma construção de uma ideia do movimento abolicionista. Lembra? Que demos em mente sobre a abolição, que é uma construção de uma ideia. Então, foi uma luta política? Não. Foi uma luta de partidos conservadores contra liberais? Não. Religiosa? Não. A Igreja Católica achava que negro nem tinha alma. Luta de classes? Naquela época? Não. Marxismo? Ainda não. Era uma luta de ideias. Então, letra A. Tá, Bia? Acertou a letra A. Era uma luta de ideias. Então, Nabuco, ele traz no seu texto justamente isso, que as ideias aqui, ó, o espírito daqueles que criavam opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentido, e que o faziam valer por meio do parlamento. Então, o parlamento brasileiro era um lugar de encontro, de debater ideias, né, de falar, de explanar essa ideia, essa concepção da abolição. Tá? Então, a abolição ela não foi uma luta política, não foi uma luta partidária, antes foi uma luta de ideias. Tanto que, como eu falei, muitos negros lutaram a favor da abolição. E os negros não podiam passar da vida política, né, da vida partidária. Então, lembra quando eles voltaram da Guerra do Paraguai e aquele sentimento de eu tô livre, mas meus primos, minha família não tá livre? Então, essa ideia e sentimento, né, que vai lutar. Sim, alguns proprietários, mais o quê? Mais liberais, que já aqui o texto fala, ó. A ação complementar dos próprios proprietários à medida que o movimento se precipitava, iam libertando as massas em suas fábricas. Os proprietários já viam que não tinha mais como
fazer nada. A abolição já ia acontecer. Então, aqueles que eram mais simpatizantes do movimento iam liberando. E havia também aquelas pessoas que compravam o escravo para dar alforria. Havia muitas pessoas no movimento abolicionista que compravam escravo só para liberar, só para dar alforria. Então, eram proprietários, porque eles compravam o escravo, mas, na verdade, estavam já embebecidos, já embriagados dessa ideia abolicionista. Então, não é aquele proprietário que tem o escravo para trabalhar no engenho, como mão de obra, mas aquele proprietário que realmente compra, né, o escravo para poder liberar. Vou voltar aqui no... Só marcar aqui a letra A, para a gente ver. Vou voltar aqui na... Então, pessoal, a gente acaba... Desculpa, atraso. Fala, Edson. A gente está terminando a primeira aula hoje, a gente vai voltar daqui a pouquinho, 8h40, né? 8h50, para a próxima aula, tá bom? Agora vocês vão ter aulas aqui de biologia, se eu não me engano, é isso? Sem aula agora? Então, beleza, então vamos descansar um pouquinho. Eu acho que também o professor de 8 horas de Química não vai conseguir chegar a tempo, mas 8h50 eu espero vocês para a gente falar de República. Estou com República na cabeça, que é a próxima aula. E a crise do Império, tá bom? Então, Misael, eu não vou conseguir antecipar, tá? Se eu conseguir antecipar um pouquinho, eu mando no WhatsApp para vocês. E aí convoco vocês, todo mundo puder entrar, eu entro um pouquinho antes, tá bom? Mas aí eu vou tentar, pelo menos 8h30 eu chamo vocês, mas eu mando lá no WhatsApp. Tranquilão? Até logo, pessoal. Beijo, obrigado.